Dom Odilo, boa noite. Na sexta-feira da Paixão deste ano, o senhor certamente deve ter tido a oportunidade de ter visto Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, pregador do Papa, fez a seguinte provocação: qual é a causa mais comum das divisões entre os católicos? E ele mesmo respondeu: não é o dogma, não são os sacramentos e os ministérios, é a opção política. E completou dizendo que em certas partes do mundo, o verdadeiro fator de divisão, sendo a opção política, é indignadamente negado. A gente está saindo de uma campanha da fraternidade que foi bastante polêmica, né? Muitos padres no Brasil não aderiram à campanha da fraternidade, justamente alegando questões ideológicas, políticas. Então, eu pergunto ao senhor, se o senhor reconhece que a opção política e muitas vezes partidária, militante, de um padre, de um bispo, até mesmo de um cardeal, é hoje um problema na Igreja do Brasil, e se o senhor vê no curto prazo um agravamento dessa situação, nós vamos ter eleições presidenciais no ano que vem, caminhando para mais uma eleição polarizada, pelo menos até aqui, ou se o senhor acha que a igreja vai conseguir contornar essa opção política tão latente dentro dela atualmente, Dom Odilo? Bem, a expressão do cardeal Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, na Sexta-feira Santa, realmente chamou a atenção. Eu também assisti ao vivo e eu acordei, por assim dizer, né? Minha atenção ficou aguçada naquele momento, porque ele disse isso de maneira muito forte e com muita convicção. E acho que ele se referia a situações bem conhecidas na igreja. Infelizmente, ele disse sim, uma verdade, que em certas situações eu creio, as convicções espirituais, etc., as convicções místicas acabam sendo deixadas de lado em função de paixão política. É claro que os religiosos não são isentos de terem também paixão política. Eles são cidadãos, eles também têm direitos políticos, porém, no exercício da atividade religiosa, sobretudo se são líderes religiosos, as paixões políticas deveriam ser colocadas em segundo plano, porque a paixão política, normalmente, ela divide. Não é por nada que a política se organiza em partidos. E os partidos sempre falam de parte, não abrange o todo. O partido faz uma escolha ideológica, uma escolha de um caminho, uma escolha, enfim, de solução das questões, e é uma solução sempre parcial. Enquanto a proposta religiosa ela é holística, ela é abrangente, ela não pode ser apenas parcial. Mais especificamente, um líder religioso ele tem no seu rebanho não apenas partidários de uma convicção política. Na Igreja Católica, por exemplo, eu sou arcebispo de São Paulo, eu tenho aqui na Arquidiocese de São Paulo católicos que são de uma infinidade de convicções políticas, e se eu adoto uma posição partidária ou ideológica definida no meu trabalho religioso, eu certamente crio problemas, eu crio divisões no meio do povo, e eu caio no descrédito quando eu falo de coisas religiosas que imediatamente serão interpretadas também do ponto de vista ideológico. Agora, quanto a outra questão, se nas próximas eleições nós vamos ter ainda uma eleição, uma campanha eleitoral muito polarizada. Assim, polarizada, me parece que tudo leva a crer a isso, né? Que leva a crer que sim. Espero que até lá nós criemos um pouco mais de juízo e coloquemos os pés no chão, porque me parece que isso não é bom, não só para a religião, para a igreja, isso não é bom para o país. Eu acho que nesse momento é hora de a gente juntar esforços, mais do que acirrar divisões, procurar pontos de convergência e somar esforços para resolver os grandes problemas que o Brasil tem.